Impactar pessoas à sua volta, no seu trabalho, na sua escola, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, na praia, onde você estiver, Deus vai impactar pessoas através da sua vida. A pergunta que o homem fez é: o que eu preciso fazer para ser salvo? E essa é uma pergunta constante no dia a dia. Todo ser humano quer ser aceito por alguém, todo ser humano deseja fazer parte de um grupo, e todo ser humano deseja saber sobre o seu destino e seu futuro. E aquele homem estava preocupado: como é que eu posso ser salvo? E a resposta veio: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vira para o seu vizinho e diga: creia. Eu peço a você, por 2 momentos nessa mensagem, que me empreste a sua imaginação. O primeiro momento vai ser agora. Eu queria que você imaginasse você na cela ao lado de Paulo e Silas, aquele carcereiro entrando desesperado, tirando Paulo e Silas, fazendo a pergunta: o que eu faço para ser salvo? Paulo e Silas ali conversando com o homem. Paulo responde: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E de repente você escuta Silas cochichando baixinho, dizendo: Paulo, fala para ele também aquele outro negócio. Aí o cara fala: tem outra coisa? Aí Paulo fala: você, Silas. E Silas diz: eu não ia falar agora, mas já que você tomou a decisão de querer saber, então, além desse negócio de crer, você precisa fazer o e agora, depois você precisa fazer o imersão, depois você precisa fazer o DNA, depois você tem que fazer o passo 2. E o cara anotando tudo. E olha, além disso, também quando você começar a ir na igreja, o pessoal vai te dar uma lista. E vai estar uma listinha assim: o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Por exemplo, hoje você não pode falar piada sobre porco, toicinho. Essas coisas são proibidas, senão você não vai para o céu. Aí o cara já meio tentando que anotar e não conseguindo, mas não estava entendendo. Aí Silas fala: Paulo, fala da mulher dele. O cara: o que tem minha mulher? Quantos aqui já viram um donut? Uma rosquinha? Então Paulo estava tentando explicar para ele como que o cabelo da mulher dele tinha que ficar. Porque o cabelo dela era muito solto, tinha que fazer uma rosquinha na cabeça. E aí Paulo fala: inclusive, ela tem que mudar essa roupa que ela está usando, e você não vai... eu não vou nem tocar nesse outro assunto, porque você vai ter que fazer uma pequena cirurgia. E é melhor você não olhar, porque você vai desmaiar se você ver essa cirurgia. Em outras palavras, a lista do que pode e do que não pode fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já se sentiu assim, tentando cumprir um monte de regra para ver se é salvo? Tentando cumprir uma escala infindável de desejos humanos? Melhor, eu vou fazer outra pergunta. O que a Bíblia diz que a pessoa precisa fazer para ser salva? A cola está ali, ó. Se você tiver dúvida, faz cara de paisagem, dá uma olhadinha. Eu vou perguntar de novo: o que a Bíblia diz que a pessoa precisa fazer para ser salva? Crer em Jesus, só isso. Diga: porque é um presente de Deus, é um dom de Deus. Ou seja, a salvação não é algo que você vai fazer porque você resolveu virar crente, vir todo domingo na igreja e fazer parte de uma escala. Não, querido. Fazer parte da escala, seguir uma sequência de estudos, não é para você ser salvo. Nada disso é para você ser salvo. É para te ajudar a crescer no conhecimento de Deus e ajudar outras pessoas. Mas isso não muda a sua salvação. O que muda a sua salvação é se você crê em Jesus ou não.
Deus não fica contando num papel, assim, olha, a mulher foi boazinha, fez o jantar que o marido quer hoje à noite. Viu, Lúcia? É uma dica para você em casa. Não, olha, você zoou com o palmeirense hoje, ruim, vai para o inferno. Quantos estão entendendo? Deus não fica com essa listinha assim, fazendo o que você fez, o que você não fez. Há muito tempo atrás eu ouvi essa frase e isso marcou minha vida. Foi logo no início da minha carreira cristã, que diz sobre a graça. Diga, a graça não é barata, mas ela é de graça. É verdade. A graça custou super caro. E nós vamos ver isso hoje. Quanto custou a graça? Apesar dela ser de graça, ela custou caro. Não existe de verdade nada de graça. Quando você entra no avião e fala, olha, o cara está dando a comida de graça. Não, você já pagou. Né? Se você entra numa empresa e estão doando coisas, estão doando, mas alguém pagou. Aquilo custou para alguém, ainda que chegue de graça para você. Vamos ler Tito capítulo 2, do verso 11 em diante. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Deus revelou o quê? Primeira coisa que eu quero que você entenda. O que é revelar? Eu sei que os mais antigos, como eu, vão ter facilidade de saber o que é revelar, porque há não muito tempo atrás, num país não tão distante assim, quando você tinha uma máquina que apertava e fazia clique, clique, e as pessoas falavam, olha o passarinho, e aí tirava foto, você não via a foto instantaneamente. Eu sei que alguns adolescentes estão entrando em crise, dizendo, não existe esse tempo. Quantos se lembram quando veio a tal revelação 1 hora? Quantos são do tempo que você precisava levar o troço lá, o rolinho, e esperar uma semana? Tipo, você morava, que nem eu, na Baixa da Égua. O cara levava lá para São Paulo para fazer a revelação, voltava. Revelação. Ou seja, parece que você tremeu na hora da foto. Que a tia gorda fechou o olho. E aquela pelanca no braço ficou ruim. Aí como é que você tira a foto de novo, querido? Hoje em dia a tia gorda já muda, o gordo faz assim para sair mais magro, as irmãs faz xícara, né? Aí não deu, tira de novo. Gente, uma dica, quando você for tirar foto, nunca seja o da ponta. A não ser que você seja bem magrinho, daí você fica grande. Gordo não pode ficar na ponta. Amplia, né? Essa dica é de pescador. Você já notou o pescador? Quando tira a foto, ele bota o peixe lá na frente, para parecer que é maior. Né? Então, o gordinho fica para trás e o magrinho fica para frente, daí parece que ele engordou. Mas o que Deus fez com a graça? Ele revelou. É a mesma coisa, eu estou com a mão no bolso, o que tem na minha mão? Você não sabe até que eu te revele. Para aqueles que não sabem, não tenho asma. Não é uma bombinha de... Não é asma. É para a sua salvação. Vamos fazer um teste. Aqui, como é seu nome, jovem? Lucas. Chega aqui, Lucas. Tá bom o hálito? Perfeito. A senhorita, jovem senhora, perdão. Como é seu nome? Posso soprar? Tá bom? Eu não vou falar a marca porque eles não me pagam nada. Então eu vou dar um nome, Bafo Doce. Diga, Jesus é cheiroso. E eu também. Se eu represento Jesus, eu preciso ser cheiroso que nem Jesus. A pior coisa para mim é quando alguém com bafo vem orar por mim, irmãos. Eu já não ouço mais a oração, eu prendo a respiração. E às vezes até me jogo. Foi a unção? Não, foi o bafo, gente. É horrível, o pastor comeu picanha com alho. Ele vem, receba! Receba o quê? O cheiro do poço do fedor eterno? Vai escovar o dente, infeliz. Mas aí a gente fica horas na igreja em jejum, porque o pastor
Ele não pode tomar aquele lanche lá de trás, porque daí o pastor tem que fazer reunião depois, tem que atender as pessoas. Então vai dando aquele regostróvio assim, né? E aí você precisa ter a revelação da salvação. Quantos entenderam o que é revelação? Agora você sabe, quando eu estiver fazendo isso, não fica, é asma, o que é? Não, é para nossa alegria. Pode pedir oração à vontade, é uma bênção, pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Ou seja, Deus mostrou o que estava escondido para que todo mundo, como diz meu amigo José, neguinho, branquinho, amarelinho, cor de burro, quando foge como eu, todo mundo seja salvo. Alto, baixo, gordo, moreno, careca, japonês, seja o que for, seja salvo. Basta crer. O verso 12 diz, essa graça não apenas nos salva, mas olha o que a graça faz. Lembra que eu disse que a graça é um pacotão? Que tem um monte de presente? Primeiro presente, diga salvação. Mas não é apenas salvação. Olha o que a graça faz. Nos ensina a abandonarmos a descrença. Quantos querem receber mais graça hoje? Diga, hoje eu deixo o xi e eu entro no chu. Maurício, eu não entendi, traduz para mim. Vocês já leram alguns artigos de pastor muito profético? Que ele fala um negócio, o pessoal fala amém só por educação, para ver se acaba a pregação, mas você não sabe o que o cara está falando. É mais ou menos assim, né? Tipo, deixa o xi, entra no chu. O que o cara falou? Então, vou te explicar. Xi é quando dá ruim, quando você não acredita. Olha, Deus vai te abençoar. Xi, eu não. Olha, o efeito dominó. Xi, vai ser pior, vai cair o telhado. Diga, eu estou deixando a descrença. E o que é chu, Maurício? Você pode usar outra palavra. Eu uso chu, balaias. Cada um usa, ou então, melhor, levanta sua mão profética, fecha e diz, ao infinito e além. Eu estou deixando o xi, eu estou deixando a descrença, porque a graça me alcançou. Eu estou abandonando as paixões mundanas. A graça de Deus não apenas me salvou para eu ir para o céu, mas fez com que um homem que era pervertido, que era insaciável sexualmente, que era viciado em drogas, passasse a ser dependente do Espírito Santo e satisfeito com a sua esposa, há 22 anos, 4 meses, 6 dias, 2 horas, 37 minutos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos e para sempre. A graça me fez capaz de abandonar as minhas paixões mundanas e me tornar um homem apaixonado por uma só mulher. Me tornar um homem que não precisa beber, fumar, nem cheirar para ser feliz, porque eu já sou doido por Jesus. Porque o Espírito Santo me turbina todo dia. A graça me fez viver nesse mundo de maneira prudente. A graça me capacita a andar de maneira correta e me dedicar a Deus. Ou seja, se eu posso estar aqui pregando, se eu posso ser voluntário na igreja, se eu pude ajudar a carregar banco, é porque a graça me capacitou. Se eu posso não roubar mais, se eu não posso não mais cobiçar a mulher dos outros, se eu posso não mentir mais, é porque a graça me capacitou. Posso ouvir amém? Faz parte do pacote. E o verso 13 diz, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Vamos ler o contrário? Se eu consigo fazer o bem, é porque a graça me alcançou. E se eu faço o bem, é porque eu não sou mais meu, mas eu sou de Deus porque Jesus me comprou. E se eu sou de Jesus, Ele me purifica a cada dia. Maurício, mas quanto custa tudo isso? E quando nós erramos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já foi batizado nas águas? Fica com a mão levantada se você foi batizado nas águas e pecou depois de ser batizado. E agora? Será que eu vou ter que te rebatizar agora, no outro domingo?
Como você já pecou depois do primeiro batismo, o segundo vai ser 4 minutos embaixo d'água, para ver se purifica até o pulmão com cloro. Não, querido. Quem te purifica é a graça. Diga, a graça é de graça. Porque pela graça somos salvos. E a graça nos justifica. Mas que papo é esse de justificar? Você acha justo Deus pegar um traficante, maconheiro, prostituto e perdoar de graça, sim? Eu acho. Eu vou mostrar para você por que é justo. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Espera aí, vamos ler de novo? Sendo justificados de graça, gratuitamente, pela graça. Diga, está no pacote. Por meio da redenção. Sabe o que é redenção? O preço que foi pago, que há em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer? Deus pega uma pessoa mentirosa, ladra, adúltera, perversa, e dá liberdade. Mas o cara não tem que pagar. Deus mandou Jesus ir lá pagar a conta. Por isso é justo, porque alguém pagou a conta. Diga para o seu vizinho, para você foi de graça, mas para Deus custou tudo. Quantos estão me entendendo? Então não subestime a graça porque ela é de graça. Não desvalorize a graça porque ela é de graça. Eu quero ler Isaías 40 e te mostrar algo que talvez você não tenha entendido direito se você já ouviu esse texto. E muita gente interpreta da maneira errada. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Nós fomos ensinados que Deus puniu Israel porque Israel rejeitou Jesus. Então, muitos teólogos erroneamente dizem que quando diz que Israel pagou em dobro, diz o seguinte: lá na Inquisição, Deus puniu Israel, porque Israel endureceu o coração, fez um monte de coisa, e depois, com Hitler, Deus puniu de novo, matando mais de 6 milhões de judeus. Cara, que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando Jesus está ali na cruz, morrendo por mim e por você, e aqueles homens romanos, e aqueles homens judeus estão zombando de Jesus, Jesus faz uma oração e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora eu te faço uma pergunta: se o sangue de Jesus é uma moeda tão cara, a ponto de poder cobrir a vida de um pecador, será que ela não é a moeda tão cara para cobrir a vida do povo que o próprio Deus fez? Porque se Deus vai cobrir gentios, ou seja, pessoas que não eram da linhagem de Jesus, será que o sangue de Jesus não pode cobrir os da própria linhagem dele? Teologias à parte. Se você não entender com uma mente hebraica esse texto, você nunca vai entender o que significa. Para o povo hebreu, quando alguém devia alguma coisa, era feita uma lista de todas as dívidas, e se o homem não conseguisse pagar a conta, esse homem teria de se entregar no tribunal como escravo para quem ele devia. Se ele devesse para o fazendeiro, era para o fazendeiro. Se ele devesse para o dono da Câmara de Comércio, para quem fosse. E era colocado num poste na porta da casa dele a lista com todos os detalhes da dívida que ele tinha. Comprou 4 vacas, não pagou, 2 cavalos, comprou isso, comprou aquilo, e está a lista. E ele se entregava junto com sua mulher e seus filhos para se tornarem escravos. E dentro da lei e da cultura hebraica, se um homem passasse naquela casa, lesse aquela lista toda e tivesse disposto a comprar aqueles escravos, aquele homem ia à Câmara de Comércio, ia ao
dono daqueles escravos, pagava o preço, pegava a lista, dobrava a lista, escrevia o nome dele, e ele podia fazer duas coisas. Uma, falar, vocês são meus escravos agora. Ou dizer, paguei sua conta, vocês são livres. Foi isso que Jesus fez por você e por mim. Viu todos os pecados que estavam no poste da sua casa espiritual. E foi lá e falou, eu resolvo pagar. Dobrou, pôs o nome dele e disse, agora vocês são livres. Mas eu não tenho que te servir. E Jesus diz, você só vai me servir se você quiser. Eu te fiz livre. O texto foi mal traduzido, porque diz quando pagou em dobro, não é que pagou em dobro, porque algumas versões diz pagou dobrado, não foi isso. A sentença foi dobrada, está arquivada, está pago, e tem um nome sobre todo nome que está gravado. Você pode aplaudir a graça maravilhosa de Jesus? 1 João capítulo 2, verso 25 diz assim, esta é a promessa que ele nos fez. Qual foi a promessa que ele fez? A vida eterna. Eu não vou te dar apenas libertação agora, eu vou te dar vida, vida em abundância, e você vai ter vida eterna. Você vai ter uma vida comigo. Diga, ele me prometeu vida eterna. Na mesma carta, capítulo 5, verso 13, João escreve, escrevi-lhes essas coisas a vocês que... O que está escrito? A vocês que creem. Aonde? No nome do Filho de Deus. Cara, olha que interessante, não está escrito, eu escrevi essas coisas para vocês que têm um grande desejo. Ele não escreveu, eu escrevi essas coisas para vocês que fizeram uma figa no pé da cruz. Não, eu escrevi para vocês que creem no nome de Jesus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Perceba, tenha a certeza de que vocês têm a vida eterna. Não fique torcendo, cruzando o dedo, meu Deus, se der tudo certo. Não, Jesus já resolveu o problema e você, se você crer e entregar sua vida para Ele, você tem a vida eterna. Não é o que você faz, é o que Ele fez e você receber o que Ele fez. Romanos capítulo 3, verso 23 diz, pois o salário do pecado é a morte, ou seja, o preço. Quanto custa aquele trabalho todo de pecar? Morrer. Olha que legal, gente. Nem que seja por inteligência, eu não quero pecar. Porque eu vou ter um trabalho. Gente, você já notou que para pecar dá trabalho? Vamos pensar no pecado da mentira. Para mentir, você tem que pensar 8 vezes antes de mentir. Porque se eu mentir para o João, quando eu encontrar o Manuel, eu tenho que contar a mesma mentira. E às vezes eu posso esquecer. E aí quando eu encontrar o Astolfo, eu também vou ter que contar a mesma mentira. Mas e quando eu encontrar o Sidoflóvio que estava junto comigo, que não sabe que o João, o Astolfo, sabem? Cara, dá uma zica. Dá um trabalho pecar. Seja qualquer que for o pecado, adultério, o cara tem que mentir para a mulher, o cara tem que fazer um monte de coisa. E ainda vem o salário, morte. Olha para o seu vizinho e diga, nem que seja por inteligência, deixa de pecar, otário. Ou quer dizer, irmão, não, porque o cara que peca é o próprio otário, que dá trabalho e ainda vem o salário, morte, vai morrer. E não é morrer imediatamente aqui, morreu. Você começa a morrer emocionalmente, você começa a morrer moralmente, você começa a ficar insensível. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Peraí. Para eu morrer eu tenho que pagar. Mas para eu ter vida eterna eu só preciso receber. Quem quer ter vida eterna? É só receber, lindão. Presta atenção na palavra aqui, salário. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para terminar, querido, deixa eu falar sobre presente. Lembra que eu disse que dom é presente e graça é dom? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já receberam um presente? E tiveram que pagar pelo presente?
Querido, eu não estou falando com o marido, por favor. Porque geralmente você chega em casa, a esposa fala, meu bem, obrigado pela bolsa que você me deu. Aí você fala, bom, eu não sabia que eu tinha dado a bolsa, paguei, amém, é para ela. Mas pior é quando ela fala, olha, eu comprei essa camisa nova para você. Aí você olha no cartão de crédito, quem pagou foi você. É igual presente de filho. Filho te dá um presente, você vai ver quem pagou, você. Mas não é desse tipo de presente que eu estou falando. Eu estou falando de presente de graça, que a pessoa deu para você e você não teve que pagar. Quem aqui já ganhou um presente e não teve que pagar e não pagou? Levante a mão, por favor. Gente, eu estou caindo de vergonha. Como é que eu posso fazer parte de uma igreja que o povo não paga o presente, gente? Bando de caloteiro. Agora, quem espera que você pague um presente? Lembra que eu pedi sua imaginação emprestada 2 vezes? Essa vai ser a segunda e aí nós vamos terminar. Pense você naquela festa de família. Diga, parente morde a gente. Aí vem aquele ser que tem um nome feio já, porque começa, é estranho, né? Mas cunhado, já ouviu falar? Se fosse bom não começava com isso, começava com outra coisa. E ele te dá um presente. Aí você recebe aquilo que você queria, um iPad novo, um computador zerinho, e vem com um Apple Watch junto. Né? Mas estava bom demais para ser verdade. Quando chega no fim da festa, ele vem e fala, olha, eu deixei o boleto ali junto para você. Eu sei que você está meio apertado, foi um ano difícil, mas quando der você paga, tá? Tem gente que acha que salvação é desse jeito. Que Deus vem e diz para você, é de graça, mas agora você vai ter que pagar, você vai ter que fazer escala na igreja, você vai ter que vir tocar. E quem toca tem que chegar às 2h30 para ensaiar, para montar o som. E até quem não toca, o cara que toca atrás dos botões ali tem que chegar às 2h30. Então ele está pagando a salvação dele. O intercessor, os lindinhos, cheirosinhos, que chega lá 4 horas, tem que estar lá fora, bonito, assim. Com a faixa laranja. Estou pagando a minha salvação. Eu não estou pagando nada. Eu só estou retribuindo com gratidão, porque eu tomei uma decisão de usar a liberdade que Deus me deu para servir a esse Deus, que não me obriga a fazer nada, mas simplesmente me ajuda a viver uma vida melhor, digna, capaz. Pergunta para o seu vizinho, a salvação é pela graça ou pelas obras? Porque tem gente que acha que é pelas obras. Tem gente, não veio hoje, mas tem gente, e também não está online, que acha que é o seguinte, se eu for bonzinho nessa vida, eu vou reencarnar mais legal. Gente, eu lembro quando eu estava no cemitério, no seminário, estudando Bíblia, aí tinha essa discussão. E a frase que eu mais gostei, que encerrou a questão para mim, foi a seguinte, do cara que diz, que acredita que a gente vai reencarnando melhor, o cara falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, cara ou coroa, 50% de chance. Digamos que você que acredita na reencarnação esteja certo, e eu, crente, esteja errado. Só que eu não bebo mais, não fumo mais, não cheiro mais, não pego a mulher dos outros, não minto, trabalho. Então isso quer dizer, se eu estiver errado, quando eu reencarnar, eu já vou reencarnar melhor, mesmo estando errado. Mas e se por acaso você estiver errado? Onde é que você vai parar? Você já parou para pensar nisso, querido? Tem tanta teoria louca por aí. Tem tanta ideia de jirico, porque eu não conheço ninguém que voltou para contar a história. Ah, Maurício, eu também não conheço ninguém que voltou lá do céu para dizer que Jesus existe. Mas você conhece um cara que viu Jesus. Eu vi Jesus. Estava fumando maconha dentro do meu quarto, Jesus entrou. E ele mudou minha vida. Ah, Maurício, eu não acredito. Não precisa acreditar, querido. Que Jesus é igual comida, você tem que experimentar.
Não adianta eu dizer para você, cara, eu comi a melhor picanha do mundo. Não adianta você vai dizer, eu não acredito que você não comeu. Experimenta Jesus. Eu não conheço ninguém que foi lá devolver Jesus. Eu conheço gente que não gosta de igreja, conheço gente que não gosta de crente, conheço gente que está decepcionado com o pastor, mas eu nunca vi ninguém se decepcionar com Jesus. Experimenta Jesus, porque a salvação é de graça. Romanos 11:6 diz, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria graça. Vamos ler de novo? Se é pela graça, já não é mais pelas... Ou seja, eu creio que a salvação vem pela graça. Porque Jesus pagou a conta. Não tem nada que eu possa fazer para pagar os meus pecados. Porque se fosse pelas obras, não seria graça. A graça não teria nenhum efeito. Em outras palavras, se é um presente, você não tem que pagar. Você só tem que receber. Porque senão não seria presente. Quantos estão entendendo? E você precisa decidir. Se você acredita que é salvo, que é bonzinho, eu garanto para você que vai ter um cunhado na fila lá para dizer que você não é tão bonzinho. Vai ter uma sogra que vai denunciar seus pecados. Sempre tem, querido. Duas coisas matam de repente. Vento pelas costas e sogra quando vem de frente. Você vai ver, na linha do juízo final, quem vai estar na fila na sua frente é sua sogra, e atrás o cunhado. Denúncia. Tudo que você fez, você deixou de fazer. Mas o que me mantém salvo? Se eu aceito a graça, mas de repente peco de novo. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Opa, peraí, como é que é? Eu não sou mais de mim mesmo? Não, Jesus me comprou. Porque no momento que eu aceitei de graça ser salvo, eu estou aceitando o preço que Jesus pagou. Então agora eu decido me entregar para Ele para não fazer mais besteira. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo não está dando uma ordem aqui, ele está dando uma sugestão e dizendo, olha, tem alguém que botou o nome dele para pagar a sua conta. Porque toda vez que você fez as coisas pela sua própria vontade, muitas delas você fez errado, se feriu e feriu os outros. Mas tem alguém que é perfeito e pagou a conta por você. Será que você não quer entregar sua vida para Ele? Prestou atenção que a partir do momento que você recebe a graça e decide se entregar para ela, você não é mais seu. Você não tem mais nada, porque Jesus te comprou. Ele é o seu dono. Ao longo desses últimos 26 para 27 anos, todas as vezes que eu pensei que eu era dono de mim mesmo, Deus dizia, você resolveu se entregar para mim. Todas as vezes que eu achei que era dono do meu nariz, Jesus falava, eu também paguei pelo nariz. Eu acertei suas contas. Você não precisou ir para a clínica de recuperação, você não precisou fazer tratamento. Em 1h40 de oração, dentro de um ônibus, eu te libertei, te dei neurônios novos, te dei saúde, te dei uma mulher, te dei um filho, te dei família e te fiz assentar entre os príncipes da terra. Eu queria convidar você, nos próximos 5 minutos, a assistir um vídeo, talvez conhecido de todos até, que conta a história de um pai e um filho. Um filho que nasceu em 1968 com uma enfermidade e um problema neurológico. Por conta disso ele não podia falar, não podia andar, mas os pais se deram conta que ele era muito inteligente. Então, nos anos 70, desenvolve-se um computador, o mesmo que o Hopkins, que acabou de morrer, usava, que com os olhos a pessoa conseguia se comunicar. E esse menino foi para a escola, começou a estudar, e um dia um coleguinha dele sofreu um acidente. E para não ficar tetraplégico, precisava sofrer uma cirurgia muito cara, e a escola resolveu fazer uma corrida de 5 quilômetros. E o filho chega em casa e com os olhos, escreve no computador, pede para o pai
pai, eu quero correr. E o pai que não era atleta resolve treinar, faz um carrinho e resolve ir correr. E quando termina a corrida, o filho diz, pai, pela primeira vez na vida, eu não me senti um aleijado. E a partir de então, aquele pai começou a treinar. E nos mais de 20 anos que se sucederam, eles correram mais de 50 maratonas e mais de 200 triatlons. Assiste esse pequeno vídeo e veja quem é você nessa história. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer. The very same God who spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak. And the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. My Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. My Redeemer, He lives to take away my shame. He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive and there's an empty grave, and I
A única conclusão que eu posso chegar é que eu sou esse garoto. Se eu já preguei onde eu preguei, se eu já orei onde eu orei, se pessoas foram tocadas, se eu fiz negócios, é porque o papai me colocou na cadeirinha dele e ele tem me levado na sua maravilhosa graça. Eu queria te convidar a fechar os olhos. E perguntar para você mesmo: onde você tem ido com as suas próprias pernas? Eu me lembro a primeira vez que eu tive que pregar como pastor dessa igreja, sozinho. E Deus tinha me dito que ia me dar sinais. E naquela noite, na rua Cavalo de Araújo, 234, 7 pessoas aceitaram a Jesus. E eu voltei para casa tão feliz, porque eu sabia que não era eu. E até hoje, toda vez que eu prego e algo acontece, eu sei que não sou eu. Eu sei que eu estou no barco. Eu sei que eu estou na cadeira. Mas o Pai da eternidade é que está pedalando, que está me empurrando, que está me puxando no meio das tormentas. E eu sei que todas as vezes que eu tento sair da cadeira, do barco, eu me machuco e machuco as pessoas. Eu não sei quanto a você que está aqui nessa noite. Se você não tem forças para entrar na cadeirinha, Ele te põe lá. Se você de alguma maneira pulou fora e caiu, Ele tem forças para te pôr de novo lá. Colocar um protetor solar contra o sol da iniquidade. Te alimentar, te saciar. Esse é aquele momento onde eu peço que você faça 3 orações comigo. Repete depois de mim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com essa palavra? Senhor, onde o Senhor quer me levar?